RTX 5060 em 2026, em testes atualizados e novos lançamentos. E muita tecnologia. Será que ela ainda é uma boa? Meus amigos, a nossa bancada está montada pra gente testar a nossa RTX 5060. A nossa bancadinha é com Ryzen 5 7500F, 6 núcleos, 12 3 processador, que vai tancar numa boa a nossa 5060, beleza? Só de curiosidade, 32 GB de memória RAM DDR5, que se bobear, tá saindo aí praticamente o mesmo preço de uma placa de vídeo como essa daqui, né? Enfim, não é uma recomendação de bancada pra vocês, de PC, tá? Mas é uma bancada onde eu consigo extrair tudo da nossa RTX 5060 e mostrar todo o desempenho que ela tem a oferecer para vocês em 2026. Galera, eu sei que muita gente criticou o lançamento dessa placa por ela ter vindo só com 8 GB de VRAM, mas ainda assim eu acho que ela tanca bem aqui um Quad HD, né? Vamos ver se a gente consegue rodar bem ela aí em Quad HD, senão a gente vai descendo, né? A gente começa com Quad HD e DLA, né? Sem o upscaling ativado. Se a gente vê necessidade, a gente ativa o upscaling e aí a gente vai descendo até a gente conseguir o melhor desempenho ali acima dos 60 quadros por segundo, que é o ideal. Beleza? Vambora! Claro, a gente começa aqui, ó, rodando no mais alto possível, no Ultra. E tá aí, galera, ó, Horizon Forbidden West aqui, rodando na RTX 5060 em Quad HD. E, meus amigos, o resultado, pra mim, é muito bom, galera. Olha isso daqui, a gente tá pegando uma média já de 58 FPS, muito raramente ficando abaixo disso, ó, em alguns momentos, né, dá uma... Na hora que a gente vira assim, pode dar uma quedinha, mas depois ele já vai estabilizando corretamente aqui, né, a nossa base de taxa de quadros, né? A placa de vídeo, óbvio, tá em 100% de uso, porque ela tá realmente usando o máximo, né? Por isso que eu fiz essa questão de colocar essa bancada com o 7500F. E tá aí, cara, rodando muito, muito bem mesmo aqui. Horizon Forbidden West aqui, a nossa RTX 5060. Dá pra melhorar? Com certeza, né? Se a gente quiser um pouco mais de estabilidade, né? Assim, realmente, essa placa de vídeo, ela merecia ter pelo menos 10 GB de VRAM, né? Ela merecia. Infelizmente, veio com 8 aí de fábrica, mas ainda assim, conseguimos tancar aqui, até mesmo em Quad HD, rodando com, né, uma qualidade muito boa, né, cara? Uma imagem muito sensacional. Mas, se quiser realmente cravar um 60, acho que vale a pena, então, a gente tirar o DLAA e colocar o DLSS no modo qualidade mesmo, tá? Nem precisa ser aí no modo desempenho ou no modo equilibradão. Qualidade, pra gente manter uma qualidade de imagem muito boa. Bem, agora o nosso próximo teste vai ser no The Last of Us. A gente tá aqui, ó, em Quad HD também, só com o DLA ligado, tá? Tá desligado aqui o DLSS por enquanto. E, obviamente, estamos rodando aqui, ó, no preset muito alto. O frame gen estava ligado, mas eu já desliguei. E agora sim, temos o FPS bruto base aqui em Quad HD no The Last of Us remasterizado, meus amigos, com a RTX 5060 em 2026. E esse é o resultado que a gente tem aí na tela para vocês. Vou reiniciar as médias aqui, né, pra gente poder cantar direitinho. Uma média de 57 FPS, 58, né? Vamos ficar na casa aí muito próximo dos 60, que é como eu disse para vocês, né, que a gente busca sempre trazer, pegar nos nossos testes aqui, chegar no mínimo aceitável, né? No mínimo recomendado de 60, né? Não é possível, mas geralmente a gente vai fazendo os ajustes até conseguir chegar pelo menos a 60 quadros por segundo, e é o que a gente tá conseguindo pegar aqui, né, cara? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, outra hora ali, mas o importante é que a média se mantenha ali na faixa dos 60 quadros por segundo. Essas cutscenezinhas aqui costuma cair um pouquinho, né? Mas é uma placa, né, não diria de intermediária, não, diria que ela ainda é de entrada, né? Ela é um pouquinho superior só à nossa querida 5050, por exemplo, tem um resultado muito absurdo também, tem teste dela aí no canal, dá uma conferidinha, mas ainda assim é uma placa de entrada, até porque ela tem 8 GB de VRAM, né? Deveria ter, se tivesse 10, se tivesse 10, essa placa ia ser muito melhor otimizada, né? Bom, acho que para rodar em Quad HD ainda é necessário, querendo ou não, ligar o DLSS, tá? Com o modo de upscaling. Vou deixar aqui no equilibrado mesmo, a gente já tem aquela melhora, né? Um pouco mais de estabilidade nesses frames por segundo que a gente tem aqui, né? Vamos reiniciar as médias aqui novamente pra gente testar, ó. E é isso, cara, a gente vai até aumentar um pouquinho mais a nossa média, vai ficar agora em torno de 70, a gente consegue ser um pouquinho mais estável, né? O que eu recomendo pra vocês, né, como sempre falo, né, eu trago os testes aqui pra vocês verem o desempenho real da placa, né? Mas se você fizer isso daqui, ó, meu amigo, você vai jogar e ser muito mais feliz. Pode ter certeza disso. Do que ficar só acompanhando métricas e métricas e métricas e métricas aqui no Afterburner. No Afterburner a gente mostra as métricas, né? Mostra as médias pra vocês. Mas o importante é você se divertir. É esse que é o intuito aí de jogar. Galera, agora vamos testar um pouquinho de jogos recém-lançados. Vamos aqui no Resident Evil Requiem. Vamos ajustar aqui os gráficos, então, pra gente rodar em Quad HD. Qualidade gráfica no máximo, né? No Ultra. E vamos deixar aqui o DLSS só com DLAA por enquanto, né? Se a gente vê necessidade, a gente
vai lá e coloca um DLSS aqui de modo qualidade, equilibrado, enfim. Vamos seguir assim. Vamos lá, galera, começando aqui os testes então no Requiem. Olha só, a gente tem uma média muito interessante, pegando uma média de 72 FPS, 1% low na casa de 65, isso é interessantíssimo, né? Isso reflete no nosso frame time, né? Aquele gráficozinho ali de cima de frame time. Quanto mais lisinho, melhor, né? Mais estável a gente tem o jogo, né? Isso é até melhor do que a média de FPS, tá? Eu acho que a métrica mais importante que a gente deveria olhar aqui no jogo seria isso, tá? Então olha aí, ó. Pegando aí cerca de 73 FPS, 64 de 1% low, tá bem interessante. A VRAM já tá ali no limite, ó, 8 GB de VRAM estouradão. Mas é isso, cara. Placa de vídeo de 8 GB de VRAM rodando em Quad HD, não tem muito pra onde fugir. A gente já sabe que a gente consegue rodar bem aqui, só com DLA, né? Nem precisou ativar o DLSS no modo equilibrado, no modo de coisa, nem nada disso, né? Mas por que não, né? Se a gente quiser pegar mais FPS na tela, por que não? Vai que eu tenho um monitor aí de 144 Hz. Eu quero um pouquinho mais de FPS na tela também, né? Pra jogar meus jogos. O que eu posso fazer? Aí sim, eu posso vir cá e tentar ativar os upscalings, né? Pelo menos aqui, vou pegar um... Vai, no modo qualidade, só pra gente ver se a gente sobe um pouquinho mais o nosso FPS. Vamos ver. O jogo ainda não entendeu que a gente colocou o DLSS em qualidade. Deu um bug aqui que o FPS ficou menor. Não entendi, foi nada, né? Tava bom, ficou pior. Não entendi. Não entendi também, não. Olha aí, que doideira é essa? É isso aí, cara. De vez em quando, PCs dão bugs. Tá vendo? Ficou ruim, cara. Ixi. Vou voltar aqui pro DLA só pra ver. Eita, mas foi pior, ué. Pô, não entendi. A gente começou bem o teste e talvez, cara, assim, o que eu imagino... Alguma coisa tá relacionada à memória de vídeo, né? Que agora a gente desceu o nosso FPS. Era para melhorar ativando esse recurso, né? Então o que eu vou fazer? Vamos descer um pouquinho a nossa resolução para ver se dá uma aliviada aqui na nossa memória RAM de vídeo, né? E não, realmente tá bugado, porque continuou a mesma coisa, olha. Não, agora sim, agora subiu. Deu uma desbugada agora. Agora a gente pode voltar. Cara, isso é bug, tá? Isso aqui muito provavelmente é bug ou do jogo ou de alguma outra situação, não sei identificar. Mas continuamos aqui, ó. Vamos colocar aqui no modo qualidade novamente. E pronto, ó. Aí, ó. Tá vendo? Era um mero bug. Era um mero bug. Voltamos a ter 70 quadros por segundo aqui no Resident Evil Requiem. Tá vendo? Pronto. Bugzinho resolvido. Então, já sabe, né? Já fica essa dica aí. Desse bug aí do FPS baixo. Baixa a resolução, volta a resolução. Muito provavelmente o jogo vai voltar ao seu estado normal. Pode ser também em questão de estouramento de memória RAM, mas eu não sei. Pode ser, eu acho, mais que é só um bug mesmo. Mas esse é o resultado aí pra vocês. Galera, agora a gente vai testar aqui, ó, Crimson Desert, também recém-lançado. Vamos testar em Quad HD. Aqui, ó, DLSS ativado, mas só com DLA. Depois a gente vê se coloca o upscalezinho aí, beleza? Vamos ver aqui como é que a gente se sai. Obviamente, né, vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá rodando no Ultra. Bora lá, galera! Começar os testes aqui no Crimson Desert. E olha só, na nossa configuração atual, o jogo fica muito lindo, né? Muito top mesmo. DLA faz um trabalho fantástico aqui de anti-serrilhamento. Olha esse foguinho aqui, cara. Essa madeira queimando ficou muito perfeito, cara. Muito bom mesmo. As árvores, a copa das árvores, mesmo no ambiente à noite, né? E a gente tá aqui com o mínimo, né? O mínimo do mínimo, que é acima de 30 FPS. O mínimo jogável. Agora, o mínimo recomendável pra mim, eu sempre falo com a galera, mínimo é 60, né, mano? Se é PC Gamer, é 60 quadros por segundo. Ah, mas no Play 5, Play 4 rodava em 30. Eu sei, mas no PC tem que rodar em 60. Concorda comigo ou não concorda? Se concorda, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Que a gente tá sempre trazendo testes atualizados aí pra vocês das placas de vídeo que vocês têm interesse, né? E se você tiver interesse, claro, em comprar uma placa de vídeo aí recente aí, né? Dá uma olhadinha e participe dos nossos grupos de ofertas. A gente tem um grupo exclusivo só de placas de vídeo que vai te ajudar a pegar no melhor precinho possível, que a gente garimpa todo dia e acha precinho top pra vocês. Bom, vamos tentar buscar o 60? Eu acho que em vez de mexer aqui, ó, na qualidade do jogo, pra ele continuar no Ultra bonitão, a gente pode mexer no DLSS mesmo, né? Vamos colocar aqui, ó, no modo... eu acho que pra chegar a 60 a gente vai ter que colocar no balanceado, né? Aquilo que a gente já viu ali. Pelo menos no balanceadinho. Ah, não falei, ó? Balanceado a gente já chegou no 60. Veja que o jogo continuou muito... Nossa, a fluidez muda completamente, né, cara? Quando sai de 30 pra 60 é incrível. Bizarro. Fica muito perceptível. Olha aí, galera. Ficou bem melhor, a gente já consegue agora pegar os 60 quadros por segundo numa boa. O jogo continua muito bonito, tá no modo balanceado, então o jogo continua muito bonito, né? Não enfeiou o jogo, o DLSS, a gente continua no Ultra. O jogo ficou bacana demais e acima de 60 quadros por segundo. Cara, tecnologias estão aí para serem usadas, né? Não tem por que não usar as tecnologias das placas de vídeo. Eu nem tô me referindo a FrameGen, tá? Que também
dobra, triplica, quadriplica os FPS. É o que eu tô falando do mais basic possível das tecnologias que hoje é os upscalings e que fazem trabalhos fantásticos. Não é só rodar numa resolução menor, né? Se a gente rodar aqui, por exemplo, na resolução menor, pegaríamos, por exemplo, 64 por segundo também. Mas o jogo ia ficar feio, com muito serrilhado, né? Então, enfim, no monitor, que por exemplo, o monitor aqui é Quad HD, rodar em Full HD fica feio o jogo. Agora aqui não. Aqui eu tô rodando em Quad HD, o jogo tá sendo renderizado por baixo em Full HD, mas tá me entregando uma imagem de Quad HD real, cara. Então fica muito fera, fica muito foda. A tecnologia tá aí pra ser usada mesmo, galera. E galera, a gente vai testar aqui agora o BF6, tá? No baixo, porque como é jogo competitivo, a gente quer ter o máximo de FPS possível. Vamos aqui nos avançados. Deixa eu tirar aqui o Frame Gen. Eu tava testando no outro jogo ali agora o Frame Gen. Agora a gente vai testar só com o normal, só o DLSS normalzinho aqui mesmo, aqui, ó. Sem nem upscaling. Aliás, é um jogo competitivo, né? A gente quer ter o máximo de FPS possível. Vou deixar o DLSS, mas no modo qualidade, tá bom? Usando o DLSS 4.5, né? O mais recente aí. Logo, logo vem o 5 aí que a galera pirou também, né? Comentem pra mim se você gostou ou se não gostou do DLSS 5 aí, a novidade que ele trouxe. Olá, meus amigos! Vamos testando aqui, então, o nosso querido BF6 aqui, RedSec, para a nossa RTX 5060. A nossa média, deixa eu até reiniciar mais uma vez aqui, ó. Uma média de 110 FPS aproximadamente. Então vai pegando aí uma média bem interessante, tá? Agora confesso pra vocês, né, que eu até esperava um pouquinho mais aqui, porque a gente testou, por exemplo, 5050, testamos RX 7600, e você pode ver esses testes aí no canal aí, que a gente já lançou aqui no canal, e pegaram um resultado bem semelhante. Então eu achei, pô, por esse resultado eu achei que a 5060 iria entregar até um pouquinho a mais, mas vejo que não, vejo que pra competitivo aqui a gente tem um certo limite aqui, vamos dizer assim, né, de FPS, né? Mas ainda assim é um resultado muito bom, galera, né? Pra brincar, competitivo e tudo mais. Vale a pena demais. Mas estamos lembrando também que estamos rodando aqui em Quad HD, né? Talvez se você rodar aqui numa resolução menor e tal, talvez a gente consiga ter um pouquinho mais de resultado. Agora, sinceramente, se for para testar resultado, né? Como eu falo com vocês, né? A tecnologia tá aí para ser usada. E muitos vão criticar falando que não fariam isso de jeito nenhum. E eu entendo, tudo bem, cada um tem uma percepção, né? Cada um tem uma percepção diferente. Agora, na minha, eu acho que vale a pena fazer isso aí. Só ficar um pouquinho escondido aqui pra tentar não morrer. Eu gosto de vir aqui, ó, e ligar o Multi-Frame Generation X4, meus amigos. Só pra vocês verem o tanto de FPS que cospe na tela agora. Ó, passou um camarada ali, hein? Ai, ai, ai. Olha só, 240 FPS. E, meus amigos, muita gente vai falar assim... E é nítido, tá? Mesmo no meu monitor aqui, tá? E mesmo aqui pra vocês postando aí 60 FPS, é bem nítido que a coisa melhora demais a fluidez. Já tomei, né? Eita, cadê? Ih, tomei mesmo. A fluidez melhora demais, cara. É muito legal. E aí muita gente vai criticar, falando assim... Ah, não, mas só que o frame gen em jogo competitivo aumenta o input lag, então é uma desvantagem. Cara, eu discordo. Porque, assim, o input lag que eu tenho aqui... é o mesmo que eu teria rodando a 100 FPS que a gente tava rodando ali no início do teste. É exatamente o mesmo input lag, né? Não melhorou e nem piorou. Continuou o input lag basicamente igual. Porém, eu tenho mais FPS sim na tela, bem mais. Só que eu tenho um pequeno problema aqui, né? Nesse DLSS aqui no Frame Gen, é que ele fica meio bugado aqui, o 1% low, né? Embora perceptivelmente no jogo, é só o que mostra mesmo na tela ali, né? Então se a gente quer ter 1% low mais fidedigno, eu recomendo que a gente trave, né? Se a gente viu ali que a nossa média ficou em 215, eu posso colocar aqui 200, ó, travado aqui no Riva Turner mesmo. E agora a gente tem a trava de FPS, basicamente no FPS que a gente já tava no Frame Gen. Resolveu o problema aí do frame time, ficou lisinho agora. E ainda por cima, a gente tem o 1% low. Ó. Ah, não, esse cara aqui é meu amigo, pô. Nossa, tô cego, velho. Tô cego mesmo. E aí a gente tem 1% low igual à média. E aí o jogo fica perfeitamente jogável, tá? E eu pelo menos, não sinto aumento no input lag, tá? Eu sinto que o input lag é o mesmo de antes. Não piorou e também não melhorou. Então, assim... pra eu ter, mesmo mantendo o input lag, mas tendo mais fluidez na tela, eu prefiro ter mais fluidez na tela, FPS cuspindo, já que é um jogo competitivo. Quanto mais FPS, melhor, porque você consegue se antecipar no que você tá vendo, né? Por mais que o movimento de reação, né, do seu mouse com a arma não seja o mais instantâneo possível, ainda assim é um bom, porque a gente tá rodando a 100 FPS, a gente ainda tem aí uma fluidez melhor e consegue se antecipar a movimentos, né? Então dá pra se adaptar também no jogo assim. Aí fica a critério de cada um, não vou julgar ninguém não, mas na minha opinião vale a pena ativar o Frame Gen aqui também no BF6.